Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos começar então agora o nosso curso de Matemática Básica. Ok? Na primeira aula nós vamos ver conjuntos numéricos. Só para diferenciar um pouquinho essa aula da aula que vem, que é a aula 2. Ok? Nessa aula a gente vai ver os conjuntos numéricos, que é o que? A gente vai ver as características dos números e vamos agrupar eles em conjuntos dependendo de suas características. Na aula 2, nós vamos ver sistemas numéricos, que são formas de representar os números. Né? A gente vai ver que cada sociedade, cada civilização tinha uma forma diferente de representar o número. E a gente vai ver o que a gente usa, que é o sistema indo-arábico, né? E outras formas de representar os números, ok? Mas agora vamos usar a nossa representação mesmo, que é indo-arábica, que são esses símbolos que a gente usa, que é o 2, para o 9, para o 3. Nós vamos usar essa representação indo-arábica, mas a gente vai fazer a classificação desses números. Antes de começar, eu só quero deixar claro que número é uma coisa que não existe, é uma abstração da matemática, né? Aí você me diz, como assim, professor, não existe número, né? Você já viu o número um andando na rua? Ou o número 2 andando na rua? Não, né? Os números não existem, é uma abstração, é um pensamento, a gente usa uma simbologia para representar alguma coisa. Por exemplo, o que os números podem representar? Quantidades. Né? Quantidade de carros, né? Quantidade de livros, ok? Então os números podem representar, né, uma quantidade, é uma abstração que pode representar a quantidade. Serve só para isso? Não, a gente vai ver que os números começaram com essa forma de representar, para representar a quantidade, depois foi evoluindo, hoje os números servem para muito mais coisas do que essa, né? Então, qual que é o primeiro conjunto que nós vamos falar? É o conjunto dos números naturais. Quem que é o conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Tem uma certa discussão se o zero entra nos números naturais ou não, ok? No nosso curso aqui nós vamos utilizar o zero como natural, mas você pode ver em outros livros ou outros cursos o zero não como natural, começando do 1, ok? Por que tem essa certa discussão, né? Porque os números naturais chamam naturais porque foram os primeiros que surgiram, né? Surgiram de forma natural, ok? E o zero, ele não surgiu de forma natural. O zero demorou muito tempo para ser aceito, muito tempo para inventarem um símbolo para o zero, né? Então por isso tem essa discussão do zero acrescentar ou não. Logicamente faz sentido colocar o zero. Historicamente não faz sentido colocar os zeros nos números naturais. Então vamos utilizar os números naturais como 0, 1, 2, 3 e 4. E como que surgiu esses números naturais? Então é o seguinte, as pessoas, desde o começo da civilização, tinham a necessidade de contar alguma coisa. Né? Por exemplo, um pastor, o que está na foto, quando ele ia sair para pastorear com as suas ovelhas, ele precisava saber que quando ele voltava, se tinha alguma que tinha fugido ou não. Né? Como ele sabia se a mesma quantidade que saiu com ele foi a mesma quantidade que voltou? Então ele fazia uma relação um a um, que a gente chama de relação bionívoca. O que, que é isso? Para cada ovelhinha que ia sair com ele, ele pegava uma pedrinha, colocava num saquinho e aí saía com as ovelhas. Quando voltava, ele para cada ovelha que ia entrando no cercado, ele ia tirando uma pedrinha. Se sobrou pedrinha no saquinho dele, quer dizer que teve alguma ovelha que se perdeu no caminho. Aí ele tinha que procurar ir atrás. Se não sobrasse nenhuma pedrinha, quer dizer o quê? Que beleza, nenhuma fugiu, ele conseguiu voltar com todos. Né? Então, só tinha essa forma de contar antigamente com pedras? Não, você poderia contar fazendo risquinho em madeira, eles faziam risquinho em pedras. Uma forma muito utilizada para fazer contagem era com a mão, né? Então a gente podia contar até 10 objetos com a nossa mão, né? E é por isso mesmo que nós utilizamos, hoje, a maioria dos sistemas são na base decimal, porque a gente contava com as nossas mãos, né? E aí, posteriormente, foi criando símbolos para esses números 1, 2, 3 e 4, ok? Só lembrando que esse símbolo é o que a gente usa, que é o sistema indo-arábico. Então, os números naturais é porque surgiram naturalmente para fazer contagem, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Quem que veio depois, né? Depois vieram os números inteiros, que é o quê? Ah, beleza, a gente tinha para contar. E se a gente estivesse devendo para outra pessoa, né? Como que a gente representaria os números? Então, por exemplo, se eu estou com 2, quer dizer que eu tenho 2 carneiros. Se eu tenho menos 2, quer dizer que eu estou devendo 2 carneiros para alguém, né? Então aí surgiu os números negativos. Então, se a gente juntar todos os naturais e os negativos de cada um dele, a gente tem todos os números inteiros, né? Então, os inteiros surgiu aí para muito também por causa de comércio, assim, né? Pra gente ver dívida, essas coisas, né? Os chineses antigamente, tanto é que eles utilizavam, não tinha esse símbolo menos aqui, né? Com esse tracinho.
Por exemplo, os chineses utilizavam o vermelho para representar números positivos e o preto para representar números negativos, né? Até hoje a gente usa às vezes cor para representar números negativos, né? Quando eu falo, eu fui no banco e minha conta está 200 no vermelho, o que quer dizer que está 200 negativo, né? Que seria menos 200. Só que os números negativos, só cuidar uma coisa. Historicamente, os números negativos foram aceitos depois dos próximos que a gente vai apresentar. Eu vou mostrar os racionais e os irracionais. Os racionais, até os irracionais, foram aceitos antes dos negativos, né? No século XVI, tinha matemático que chamava os números negativos de números absurdos, que eles não concordavam de acrescentar os números negativos. Hoje já os números negativos são bem aceitos, né? Então, os números naturais aqui a gente simboliza pelo n. Cuidado que, ó, sempre quando a gente vai falar de conjunto numérico, a gente coloca dois tracinhos, né? Então, o n são números naturais, n de naturais. E o z? Por que que o z, os números inteiros é z? Né? Porque a palavra número em alemão significa Zahl, ok? Então, essa palavra número em alemão significa Zahl. Então, por causa desse z aqui, esse z é por causa da primeira letra da palavra número traduzida em alemão, né? Então, a gente tem o seguinte, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, né? Todos os números inteiros positivos. E se a gente acrescentar os negativos, a gente tem todos os inteiros. Depois dos inteiros, a gente tem os racionais. Nossa, o que significa esse monte de coisa aqui? Já vou explicar, né? Mas de onde que surgiu os números racionais? Quando a gente queria repartir, dividir coisas, né? A gente tinha uma quantidade de terreno, a gente ia repartir, né? Ou a gente tinha um pão, ia repartir, por exemplo, se eu tinha um pão e quero repartir para meus 2 filhos, então que número que representa a quantidade que cada um vai receber de pão? Já não, os inteiros já não dá para fazer isso, né? Então, por exemplo, aí nasceu as frações aqui, ó. Um pão dividido para 2 pessoas, isso daqui é o meio, né? Então fica meio pão para cada, né? Ou se eu tenho lá 17 pães dividido para 5 pessoas, né? Esse é o número que cada um vai ficar para ele, né? Então os racionais, ó, vou ler o que está escrito aqui, ó. Os racionais são todos os números que podem ser escritos como uma fração, né? Uma fração de A e B, ó, o A e o B pertencem aos inteiros, ou seja, se eu pegar uma fração de inteiro dividido por inteiro, só que só tem uma restrição, né? Ó, o denominador, o de baixo, não pode ser zero, porque primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero, né? Então, se eu pegar qualquer divisão, qualquer fração de inteiros, em que o de baixo é diferente de zero, eu tenho um número racional, né? Isso daqui a gente chama de uma razão de inteiros. Por isso que os números racionais chamam racionais, porque elas são uma razão de números inteiros. Racionais, uma razão de números inteiros. Ou seja, qualquer número que eu puder escrever como uma fração, uma razão de números inteiros, é um número racional. Um número inteiro, se eu pegar, ele pode ser escrito como uma fração? Pode, né? Por exemplo, o 4 ele pode ser escrito como 4 sobre 1. Então, ou seja, todos os números inteiros também são racionais, porque os números inteiros também podem ser escritos como razão de inteiros. É só eu pegar um inteiro que eu estou trabalhando dividido por 1. Pronto, eu tenho aquele inteiro. Tem uma outra forma de representar os números racionais, a não ser como uma fração? Tem, né? Eu posso representar com vírgula. Por exemplo, o meio, 1 sobre 2, é 0,5. O 17 sobre 5 é 5,6666. Só que acontece, se a gente pegar uma fração de inteiros e dividir, tem 2 casos. Ou vai ficar um número inteiro, tipo 4 dividido por 1, 4. Ou vai ficar um número inteiro. Ou vai ficar um número com vírgula, que é uma dízima finita, que acaba. Ou se for uma dízima infinita, ela vai ser periódica. Então, os números racionais se dividem em 3 classes. As dízimas finitas, como é o caso do meio. As dízimas infinitas periódicas, que se repetem, como é o caso, por exemplo, do 5,666. E inteiro. Então, os racionais ou é dízima finita, ou infinita periódica, ou número inteiro. E por que que os racionais têm o símbolo Q, né? Porque razão em inglês, né, a gente chama de quotients. E essa palavra aqui a gente pegou essa primeira letra, quotients, em inglês, e colocou o Q para razão, né? Então, os racionais têm o símbolo de Q por causa da palavra em inglês. Então, os racionais servem para quê? Para a gente dividir, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pizza. Então, por exemplo, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Se eu comer uma parte dessa, quanto pedaço que eu comi da pizza? 1/8, né? Se eu comer 2 partes, eu vou comer 2 em 8, né? Aqui, dividir bolo, né? Então, qualquer coisa que eu for dividir, aí eu preciso dos racionais. Dividir uma quantidade de inteiras por outra quantidade inteira, né? Inteiro sobre inteiro, número racional.
Então, o que a gente tem? A gente tem os naturais. Todos os números naturais são inteiros, mas se a gente acrescentar aqui mais os negativos, a gente tem os inteiros. E todos os inteiros são racionais, mas tem uma parte que não é inteira nos racionais, né? Que são as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas. Então, todo mundo natural é inteiro, todo mundo inteiro é racional. E aí a gente tem os racionais, que sobrou quem? A gente já falou, os racionais são inteiros, são dízimas finitas, são dízimas infinitas periódicas. Sobrou o que para os irracionais? Irracional é o que? Não é racional. Então, a gente, letra I, para o irracional. O que é irracional? Não é racional. Não é racional é o quê? Dízima infinita não periódica, né? Então, os racionais é formado por todas as dízimas infinitas não periódicas. O irracional que a gente conhece mais é o número π. O número π é irracional, ou seja, o número escrito com vírgula dele, a dízima dele, vai ser infinita e não periódica. É impossível, então, escrever o π, porque tem infinitos números. Por isso que quem inventou o π pensou numa simbologia para o π, um símbolo que representava todos esses números infinitos. E aí pegaram essa letra, como foram os gregos que inventaram, pegaram a letra grega π. O π, na verdade, é uma letra grega, que aí a gente usa na matemática para representar esse número, 3,14, 15, né? Tem mais números irracionais? Tem, por exemplo, como que os pitagóricos pensaram nos números irracionais? Eles pegaram um triângulo retângulo de 2 catetos 1 e foram medir aqui a hipotenusa. A hipotenusa dá a raiz de 2. Vamos ver por que dá a raiz de 2? Lembra lá que a hipotenusa ao quadrado, Pitágoras, é igual à soma dos quadrados dos catetos? Cada cateto é 1. 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. O quadrado vem para cá, o C, raiz de 2, né? Lembrando que seria mais ou menos raiz de 2. Mas como a gente está falando de uma distância, né? Um tamanho, então não serviria só o positivo. Então o C é raiz de 2. E aí eles não conseguiam encontrar nenhuma fração para representar esse tamanho aqui. E aí eles pensaram, então quer dizer que tem números além dos racionais. Que aí eles pensaram nos irracionais. Então o raiz de 2 é um exemplo de número irracional. Então se a gente pegar o raiz de 2, ele vai ser uma dízima infinita não periódica. Então a gente tem o quê? E se a gente juntar todos os racionais com todos os irracionais, a gente tem os números reais, né? Então a gente tem todos os números naturais, são inteiros, todos os números inteiros são racionais. Tem uma parte que os racionais são o quê? Ou inteiro, ou dízima finita, ou infinita periódica. Os irracionais são as dízimas infinitas não periódicas. Se a gente juntar todos os irracionais com todos os racionais, a gente tem os números reais, né? Então, os números reais é o quê? É uma junção dos irracionais com os racionais. Lembrando que dentro dos racionais a gente tem os inteiros e dentro dos inteiros a gente tem os naturais. Eu coloquei aqui os irracionais num quadradão maior do que racionais, só para a gente pensar o seguinte: tem muito mais número irracional do que racional. Parece que é mentira, né? Mas é verdade. Por quê? Você provavelmente conhece muito mais números racionais do que irracionais. Isso é verdade, porque a gente trabalha mais com números racionais. Porém, matematicamente existe muito mais números irracionais do que racionais, ok? Então, aqui a gente está representando os nossos conjuntos numéricos que a gente vai estudar nesse curso, que é até os números reais, ok? Só cuidado que tem uma representação, geralmente, que muitos professores usam, livros usam, para os números reais, que é essa daqui. Eu, particularmente, não gosto. Por que eu não gosto? Porque, tá vendo que tem uma parte aqui nos reais que não está nem dentro dos racionais, nem dentro dos irracionais? Então, parece que essa parte aqui são números reais que não são nem racionais nem irracionais. Isso é mentira, não existe nenhum número. Eu gosto dessa representação porque, todos os números reais ou é irracional ou é racional. Então, é a junção dos dois conjuntos, a união dos dois conjuntos que dá os números reais. Então, acho essa representação aqui muito melhor do que essa daqui, ok? E aí a gente pode também representar os números reais num intervalo, né? Então, aqui a gente tem, a reta dos números reais. A gente pode, desculpa, intervalo não, numa reta. Aqui a gente tem a reta dos números reais, que representa todos os números reais. Então, aqui já está mostrando menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0, que são os inteiros, né? E se a gente for pegando cada pontinho dessa reta, ou é um número racional, ou um número irracional, né? Que a gente pegou o raiz de 2, o π, né? Então, essa reta contém todos os números reais. Cada pontinho significa um número real. E aí, eu posso ter tantos os racionais como os irracionais, né? Tem mais números? Aí você me pergunta, tem mais números?
Além dos números reais, tem, por exemplo, os complexos. Então a gente já viu que se a gente tem os naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4. Se a gente juntar com os negativos, a gente tem os inteiros. Se a gente pegar os inteiros e juntar com as frações, que são as dízimas finitas e as infinitas periódicas, a gente tem os números racionais. Se a gente pegar os números racionais e juntar com os irracionais, quem que são os irracionais? Dízimas infinitas não periódicas. A gente tem os reais. Se a gente pegar os reais com os imaginários, a gente tem os complexos, né? Nesse curso a gente vai trabalhar só até número real, né? Só que umas coisas que eu quero ressaltar sobre números complexos. Lembra quando o professor fala assim, não existe raiz de número negativo? Ok? Não existe nos números reais. Mas nos números complexos existe raiz de número negativo. Ou, se o delta deu negativo, a função do segundo grau não tem raiz. Não tem raiz real, mas se o delta for negativo, ela vai ter raiz complexa, né? Mas no nosso caso, como a gente está trabalhando só dentro dos números reais, raiz negativa existe? Não existe, porque a gente só está trabalhando dentro dos números reais. Função do segundo grau, delta de negativo, tem raiz? Não tem nenhuma raiz real, porque a gente está trabalhando dentro dos números reais. Então é isso por essa aula. A gente se vê na aula 2. Espero que tenham gostado e tenham entendido bem essa aula. Então vou fazer aqui um resumo de 30 segundos do que a gente viu, acabou de ver. Muito obrigado. Então os números naturais surgiram para fazer contagem, 1, 2, 3, o 0 pode acrescentar ou não nos números naturais. Se a gente pegar os naturais e juntar com os negativos, a gente tem os números inteiros. Se a gente pegar os números inteiros, juntar com as dízimas finitas e com as dízimas infinitas periódicas, que é o que se repetem, a gente tem o conjunto de todas as frações, o conjunto de todas as razões, que é o conjunto dos racionais. Em contrapartida, a gente tem um conjunto dos irracionais, que é quem? São as dízimas infinitas não periódicas, que são infinitas e não se repetem. E se a gente juntar todos esses daqui, juntar racional com irracional, a gente tem os números reais.